Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, e soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou então a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, recobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e lhe disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E atravessando, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje nós vemos os discípulos em apuros. Eles estão em alto mar. Na verdade, não era propriamente o oceano, mas era o lago de Genezaré. Era um lago tão grande, um lago tão extenso, que por muitas vezes esse lago é chamado de mar. E, inclusive, esse lago era tão grande, o lago de Genezaré é ainda na Galileia tão grande, que tem ondas. O vento provoca ondas no lago de Genezaré, tão grande que ele é. Por isso, é muitas vezes chamado por mar. Nesse dia, os discípulos estavam atravessando o lago de Genezaré e durante a quarta vigília da noite, no momento mais escuro da noite, a quarta vigília da noite é o momento em que estamos prestes ao amanhecer. Quando está prestes do dia amanhecer, a lua já começa a se pôr e o sol ainda não nasceu. Então, porque a lua está se pondo e o sol não nasceu, volta de 5, 4 e meia, 5 da manhã, é a parte mais escura da noite. A parte mais escura da noite. Na maior escuridão, na maior treva da noite, uma tempestade assola a barca dos discípulos. E o pior de tudo, Jesus não estava na barca com eles. Eles, percebendo que as ondas estavam encapiladas e que iam precipitar a barquinha no oceano, no mar, na verdade, como eu disse, no lago de Genezaré, eles iriam se afogar. Corriam um sério risco de morte. No meio desse apuro, eles percebem Jesus que se aproximava deles, caminhando sobre as águas. Eles dizem: é o Senhor. Pedro diz: Senhor, se és mesmo o Senhor, faz com que eu também caminhe sobre as águas até o teu encontro.
E Jesus diz a Pedro: vem, Pedro, vem. Pedro, então, cheio de coragem e confiança na palavra do Senhor que ele dizia: vem. Pedro dá um passo extremo de fé. Ele desce da barca e põe o pé em cima da água. E Pedro caminha sobre as águas. Queridos, quem teria essa fé que Pedro teve de descer da barca e caminhar sobre as águas em direção a Jesus? E Pedro dá alguns passos na direção de Jesus, caminhando sobre as águas. Mas de repente, as ondas se tornam cada vez mais encapeladas, o vento se torna cada vez mais forte, os relâmpagos, os trovões, a tempestade aumenta a sua intensidade. E Pedro desvia os olhos de Jesus e começa a olhar os trovões, o relâmpago, a tempestade. O coração de Pedro se agita com aquele turbilhão que estava em volta dele. Ele tira o seu foco de Jesus e começa então a afundar. Novamente ele lembra que Jesus é o Salvador. Novamente, enquanto ele se afogava, ele lembra que Jesus tudo pode. E ele faz o correto. Ele diz: Senhor, salva-me. Ele pede o socorro de Jesus. Então Jesus estende a mão, pega na mão de Pedro e olha que Jesus censura Pedro dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Querido, sabe por que Pedro duvidou? A exegese mais comum é o pessoal dizer que Pedro afundou porque Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas ondas. Assim também nas nossas vidas, diante dos nossos problemas, se nós tirarmos o nosso foco de Jesus e olharmos para os nossos problemas, vamos nos desesperar e vamos afundar. Essa é a exegese, é o lugar comum desse evangelho. E é verdade, é verdade. Pedro afundou porque Pedro tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos na onda, no relâmpago, no trovão, na tempestade. E deixando-se impressionar pela força da tempestade, esqueceu que aquele Jesus que caminhava sobre as águas é muito mais forte do que qualquer tempestade. Aquela frase que a gente sempre ouve, as pessoas dizendo: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Você já ouviu essa frase com certeza. Pedro afunda porque ele tira o foco de Jesus. É verdade. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar o que significa e como manter o foco em Jesus. Queridos, para que a gente mantenha o foco em Jesus na hora da tempestade, é preciso que antes já nós tenhamos depositado frequentemente o nosso coração no coração de Jesus. É preciso que anteriormente, nós tenhamos convivido com Jesus e saibamos quem Jesus é. Apesar de Pedro ter se impressionado com a força da tempestade, com as ondas encapeladas, com os relâmpagos, com os trovões, com o som da tempestade, com as ondas que se precipitavam sobre ele, apesar de tudo isso, Pedro sabia quem era Jesus, tanto que ele disse: Senhor, salva-me. Ele sabia que Jesus tudo pode. Ele sabia, ele confiava em Jesus, porque quando Jesus diz vem, ele desceu da barca e caminhou sobre as águas. Ele sabia quem é Jesus. O primeiro ponto é esse: nós precisamos conhecer a Jesus. E como vamos conhecer a Jesus? O nome desse canal é Subir na Montanha. E o nome desse canal é Subir na Montanha porque a montanha nas Sagradas Escrituras é sempre o local do encontro com Deus. Sempre quando o homem ia se encontrar com Deus ou quando Deus ia dar a sua teofania, era no alto de uma montanha. Foi no alto de uma montanha que Deus deu a sua lei a Moisés. Foi no alto da montanha que Jesus se transfigurou no Monte Tabor. Foi no alto da montanha que Jesus sofreu no Monte Calvário. A montanha que é sempre o lugar da manifestação e da salvação de Deus. Foi no alto da montanha que Jesus fez o seu maior e mais bonito sermão, o Sermão da Montanha. E aqui nesse evangelho de hoje, a gente começa o evangelho vendo Jesus subindo a montanha. Versículo 23. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E aqui está a chave de interpretação, a chave da hermenêutica, da exegese desse evangelho de hoje. Se você quiser caminhar sobre as águas, quando as ondas encapeladas atingirem a sua barquinha, quando os problemas dessa vida te atingirem, porque a gente vive num vale de lágrimas, quando a gente reza na Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas.
Esse mundo é um vale de lágrimas. Não há pessoa nesse mundo que não sofra. Não há pessoa nesse mundo que não vá passar por um problema grave na sua vida. E o problema mais grave que vamos enfrentar é a nossa própria morte. É a enfermidade que vai evoluir e vai levar à nossa morte. Seja durante os problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, ou seja na hora da morte, nós precisamos sempre lembrar quem é Jesus. E de olhos fixos em Jesus caminharmos sobre as águas. E para isso é preciso todos os dias subir a montanha. Versículo 23, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Nós precisamos todos os dias subir a montanha para orar na solidão. É preciso estar somente nós e o Pai, somente nós e Jesus. É preciso que nós tenhamos colóquios com Jesus. É preciso vida interior. Querido, Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório diz que aquele que não reza está morto e cheira a putrefação. Você tem vivido vida de oração? Se você vive vida de oração, quando a tempestade chegar, você vai caminhar sobre as águas. Você vai receber Jesus na barquinha do seu coração. E quando Jesus entrar na barquinha do seu coração, a tempestade vai se acalmar. Você vai chegar do outro lado, no porto seguro, e Jesus vai te curar. Como é o Evangelho de hoje. Mas caso contrário, se você não tem vida de oração, se você não conhece Jesus, se você não tem momentos no seu dia de subir a montanha para estar a sós com Jesus, você vai se desesperar com a força dos ventos. Você vai se esquecer do poder do seu Deus ao perceber a força da tempestade. É preciso vida interior. 15 minutos de oração. Todos os dias. 15 minutos de oração. A gente começou no dia 1º de agosto de 2023, desse mês, a campanha 15 minutos de oração. Todos os dias, até o dia 1º de agosto de 2024. Persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Persevera. Vida interior. Lembrando que a vida interior, ela também precisa, para se manter e para ser frutuosa, de vida sacramental, é claro. Portanto, confissão frequente, no mínimo uma vez por mês. Comunhão eucarística frequente, no mínimo uma vez por semana, aos domingos. E 15 minutos de oração. Rezando ao longo do dia, é claro, Santo Terço, lendo a palavra. Se você fizer isso, aos poucos, você vai perceber que Jesus será íntimo na sua vida. Que Jesus será íntimo na sua vida, na sua história. Jesus quer ter intimidade com você. Mas para isso, é preciso que todos os dias você suba a montanha. 15 minutos de oração pessoal, de conversa com Jesus. Leitura de um trecho do Evangelho. Podemos ser até os vídeos aqui do nosso canal em que a gente medita o Evangelho. 1/3, no mínimo, rezado durante o dia. Confissão, uma vez por mês. Comunhão eucarística, semanalmente. Se você puder, é claro, todos os dias. Quem sabe você não tem a possibilidade de comungar todos os dias. Mas se você não puder comungar ao longo da semana, pelo menos no domingo. Vida interior. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Recebe Jesus na sua barquinha. Você vai ver a sua tempestade se transformar em calmaria. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Deixa Jesus fazer parte da sua história. E Deus te abençoe e viva a Maria.